Olá, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Hoje trouxe aqui para vocês um tema muito importante. Por quê? Porque envolve uma súmula do Supremo Tribunal Federal que tem um entendimento que parece estar sendo superado por decisões recentes da Corte Suprema, tá? Trata-se do quê? Trata-se do controle de constitucionalidade realizado pelo Tribunal de Contas, tá bom? A primeira questão é: o Tribunal de Contas pode realizar o controle de constitucionalidade? Em relação ao controle concentrado, não pode, porque a Constituição Federal reserva esse controle ao Supremo Tribunal Federal e aos tribunais de justiça dos estados, tá? E aí remete às constituições estaduais a previsão do rol de legitimados para a representação de inconstitucionalidade estadual, lá no artigo 125, parágrafo 1º da Constituição. Mas em relação ao controle difuso, aquele controle que é exercido quando o órgão está no exercício natural de suas funções, o Supremo Tribunal Federal possui um entendimento tradicional, sumulado inclusive, no sentido de que o Tribunal de Contas pode realizar o controle de constitucionalidade. Vamos dar uma olhadinha. Olha aí, é a súmula 347 do Supremo Tribunal Federal, que fala o seguinte: o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. O que significa isso? Significa que, de forma incidental, quando o Tribunal de Contas está realizando as suas atribuições, ele poderia, então, apreciar a constitucionalidade dos atos e das normas envolvidas no caso apreciado. Qual é a grande questão? Esse entendimento sumulado sempre foi tido como posicionamento do Supremo Tribunal Federal. É um entendimento tradicional do Supremo Tribunal Federal. O que acontece? Recentemente, várias decisões monocráticas vêm sendo proferidas, notadamente pelo ministro Alexandre de Moraes, e nessas decisões vem sendo adotado entendimento semelhante ao entendimento do STF em relação ao Conselho Nacional de Justiça. Vejam bem, em relação ao CNJ, o STF tem entendimento tranquilo de que não se confere ao Conselho Nacional de Justiça a possibilidade de realizar o controle de constitucionalidade dos atos submetidos à sua apreciação. Por quê? Porque o CNJ é um órgão de caráter administrativo, ele não exerce jurisdição, e assim, o controle que o CNJ exerce sobre os atos do Poder Judiciário é um controle de caráter também administrativo, no qual o que se pode fazer é realizar o controle de legalidade, a apreciação da validade dos atos controlados é uma apreciação de validade sob o ponto de vista da legalidade, não da constitucionalidade. Então, o Supremo Tribunal Federal não admite que o CNJ exerça controle de constitucionalidade dos atos do Poder Judiciário, tá? Recentemente, esse entendimento em relação ao CNJ vem sendo também estendido ao Tribunal de Contas. E aí vem sendo relativizado o entendimento constante da súmula 347 do Supremo Tribunal Federal, tá certo? E quais seriam os fundamentos? Os fundamentos seriam que o Tribunal de Contas não exerce jurisdição, tá? E, portanto, permitir que ele exerça um controle de constitucionalidade seria uma ofensa ao próprio esquema organizatório previsto na Constituição Federal, e ao sistema de freios e contrapesos, tá bom? Vamos ver uma decisão aqui só para ilustrar. Olha só, a Constituição Federal não permite ao Conselho Nacional de Justiça, tampouco ao Tribunal de Contas da União, o exercício do controle difuso de constitucionalidade. Por quê? Porque representaria usurpação da função jurisdicional, invasão à competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal e desrespeito ao Poder Legislativo.
o que eu falei aqui, né, do esquema organizatório traçado pela Constituição e do sistema de freios e contrapesos. Esse é o entendimento que vem sendo adotado mais recentemente pelo ministro Alexandre de Moraes. Foram várias decisões monocráticas desse ministro nesse sentido. Evidentemente que esse é um entendimento que ainda precisa ser referendado pelo colegiado, tá? Mas vocês precisam tomar nota dele. E aí surge a grande questão. Em provas, como vocês devem se comportar? Depende, tá? Se for uma prova objetiva, que seja bem direta, né, o enunciado bem direto, perguntando simplesmente: o Tribunal de Contas pode realizar o controle de constitucionalidade? Nesse caso, a menos que haja alguma ressalva no enunciado, eu recomendo adotar a súmula 347 do STF. Por quê? Porque a súmula não foi cancelada, ela está em pleno vigor ainda, tá bom? Agora, se o enunciado der alguma dica de que ele quer um entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, nesse caso, eu recomendo que se adote esse entendimento que vem sendo aplicado pelo ministro Alexandre de Moraes, tá? Isso aí para a prova objetiva. Para a prova subjetiva ou provas orais, o que eu recomendo? Recomendo que vocês tracem todo esse panorama que eu acabei de expor aqui para vocês, tá? Para mostrar ao examinador o conhecimento total do tema, ok? Essa foi a dica de hoje, espero que tenha sido útil e até a próxima.